E como a gente vive uma onda do marketing, onde as pessoas consomem se conectando a marcas, você tem essa concepção da comunidade, né? A própria A comunidade lendária. comunidade lendária, né? Você tem essa concepção de comunidade, você começa a entender que comunidade tem a ver com valores, né? E as empresas passam a ter que assumir certos posicionamentos em relação aos valores que têm, né? E o ESG, de uma certa maneira, é a discussão de tudo isso. Então, governança, é o G, né? Você está discutindo o papel da hierarquização da empresa, dos processos dentro da empresa, né, de gestão. O social, você está discutindo as questões de impacto social que aquela empresa gera, o quanto aquela empresa, de uma certa maneira, contribui para não reproduzir desigualdades sociais. E o meio ambiente, a questão da relação entre desenvolvimentismo e impacto ambiental, né? E tudo isso junto cria uma nova agenda para o capitalismo e para as empresas, né? Então é uma discussão interessante de se fazer. Tem muita gente falando bobagem sobre isso, mas a história é essa, né? Ah, entendi. Mas voltando ali para a educação que a gente estava conversando antes de entrar nisso, tu é um cara que é apaixonado por educação. Tu é um educador, acho que é o quê? Mais de 30 anos. Cara, eu vivi boa parte da minha vida na educação. Eu também, assim, amo, né? Eu só consegui vir da onde eu vim através de autoeducação, né? Quando eu resolvi me autoeducar através de livros, cursos, etc. Então, eu sou muito grato também digamos, ao conhecimento livre, né? Ao poder acessar conteúdos através, seja de livros, seja através de cursos online. Foi o que me ajudou muito, né? Mas por que a educação no Brasil é tão ruim? O que faz com que essa educação seja tão ruim? Caramba, né, cara? A educação no Brasil é tão ruim. A educação no Brasil não é diferente da educação do resto do mundo. Eu sei que é polêmico dizer isso, né? Para você ter uma ideia, o Brasil é um país que investe muito em educação. Muito dinheiro? Olha o clickbait. O Brasil investe muito em educação, né? Qual é a nossa questão? Eu acho que a educação ela é reprodutora de uma certa condição social, né? Então, quando você pega a escola, por exemplo, a escola é uma instituição total, né? Você pensa a escola, uma universidade, a universidade um pouco menos, são instituições que elas estão, de alguma maneira, fechadas para a sociedade, elas estão isoladas, né? Quando você coloca seu filho dentro da escola, a porta se tranca, você imagina que nenhum estranho vai entrar ali, até para proteção daquelas crianças, daqueles jovens. A universidade também, né? De uma certa maneira, parece um negócio meio fechado. O que acontece dentro da universidade? Aí começam todas essas discussões, né? De que a universidade é Sodoma e Gomorra. Essas coisas todas aí, né, cara? E tá manipulando, etc. Então, esses lugares, né? Esses lugares que a gente chama de instituição total, de alguma maneira, eles estão ali reproduzindo uma série de lógicas sociais. Você aprende bullying, preconceito, uma série de coisas dentro da escola, né? Que a escola, de alguma maneira, está construída para reproduzir também. Só que você, hoje, está aprendendo fora da escola. Você não está aprendendo também dentro. Né? A gente vive uma situação hoje em que a gente não pode ignorar que a educação livre, ela, de alguma maneira, ela está impactando nos processos da educação formal. Tem um monte de curso universitário que está acabando porque tem educação livre que é mais assertiva em relação e muitos cursos livres, como o meu mesmo, que é a formação, está indo para pós, por exemplo. Você se formou no quê? Eu não tive formação. Ah, tá. Sim, a questão da inteligência artificial. Sim. É isso, óbvio. Né? Então, você vê, porque de uma certa maneira, não adianta você encastelar tudo na educação formal. Né? Você precisa expandir essa educação para outros lugares, você precisa entender que existem outros espaços de educação. A gente vive esse momento agora, né? Mas por que é tão ruim? Por que a nossa educação é tão ruim? Esse é um retrato da desigualdade social do Brasil. Né? O Brasil ele é um país de capitalismo tardio. Né? Nosso capitalismo ele não teve um ciclo industrial completo, a gente teve surtos industriais. Né? E então a gente acabou, em relação a países desenvolvidos, né, com quem a gente concorre hoje, nós somos uma das maiores economias do mundo, a gente não tem um parque industrial e um parque tecnológico competitivo em relação aos parques industriais e tecnológicos de países desenvolvidos.
A gente, de alguma maneira, ocupa essa posição pela nossa extensão territorial, pelo agronegócio, né, e agroindústria, que se desenvolveu muito no Brasil, pelas commodities, né? Então, o que acaba acontecendo é que a educação no Brasil, ela se tornou, para esse capitalismo liberal, se tornou uma educação menos meritocrática. A gente tem pouca motivação para estudar no Brasil. O problema da educação brasileira, ou um dos problemas da educação brasileira, é que a gente tem pouca motivação para estudar. Pouco incentivo. Mas de onde é que vem esse incentivo? A gente estava conversando no almoço, por exemplo, que a Coreia lá do Sul, que há 50 anos atrás, por aí, nem existia, eles conseguiram se desenvolver super rápido. Vai pegar o Japão, vai pegar cidades que foram literalmente bombardeadas com bomba atômica, que estão bem desenvolvidas. Tu vai pegar, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha foi destruída após a Segunda Guerra Mundial, foi destruída boa parte de toda a indústria, porque qualquer indústria ali poderia virar uma indústria bélica. Então, eles pegaram e destruíram toda a indústria que existia ali dentro. A Alemanha é a maior potência, até onde eu sei, da Europa. Então, vários países foram totalmente destruídos, conseguiram se reerguer, sendo que o Brasil nunca teve uma guerra devastadora. A Guerra do Paraguai mesmo não foi devastadora para nós, foi devastadora para o Paraguai. Então, a gente nunca teve nada absurdo. E claro, tem uma coisa pior que isso, que é ter uma cultura de vira-lata, que é a nossa aqui. Mas então, considerando isso, por quê? É que cada país tem seu próprio sistema, seu sistema cultural, né, e o seu sistema educacional atrelado a essa cultura, né? E você citou a Alemanha e a Coreia do Sul. São sistemas educacionais altamente meritocráticos, né? Então, na Alemanha, por exemplo, você é o tempo inteiro pontuado por sua performance educacional, toda educação é pública. Quando você vai procurar um emprego, todo o teu histórico escolar está ali, de alguma maneira, contando para isso. Quando você escolhe o que você vai fazer na faculdade, você não pode escolher qualquer coisa, né? O teu desempenho educacional ao longo da tua vida escolar determina quais são as possibilidades que você pode ter. Então, você quer ser um cientista na Alemanha, você quer ser um médico na Alemanha, você não pode ter tido uma vida escolar irregular. Você tem que ter uma vida escolar com uma pontuação alta, né? E isso acaba sendo uma educação mais dura, mais fria, porém mais meritocrática e, consequentemente, ela é mais eficiente, por exemplo, na produção de tecnologia. Né? Isso aconteceu tanto na Alemanha quanto na Coreia, porque a Coreia imitou muito a educação alemã, né? E tem uma sociedade, e tem uma sociedade preparada para isso, num certo sentido. Então, hoje, se você parar para pensar, a gente tem um monte de marcas alemãs que a gente conhece e usa no nosso dia a dia, né? Pfizer, Hist, Bosch, BMW, Porsche, Mercedes. A gente aprendeu, de alguma maneira, a conviver com esses nomes, né? Alemães, sobrenomes alemães, Volkswagen, sobrenomes alemães, né? Que estão atrelados a essa lógica, né? De tecnologia e de inovação. E na Coreia do Sul a mesma coisa. Samsung, Hyundai, Kia, todas são marcas sul-coreanas que, de alguma maneira, são da tecnologia, não necessariamente da fábrica, da produção, né? Porque você vai externalizar esses custos. Você vai produzir na China, você vai produzir no Sudeste Asiático, na América Latina, mas as marcas estão ali. O desenvolvimento intelectual daquele produto, ele é daquele país, né? Ele é originário daquele país. Essa é uma educação entendida como educação eficiente. Mas essa educação não necessariamente funcionaria no Brasil.